Olá galera, tudo bem? Quinto ano, aula de Geografia, Divisão Regional do Brasil. Esse é um tema que nós já vínhamos abordando sobre as mudanças do território brasileiro e como ele surgiu, e agora nós vamos continuar essa temática na Geografia através da modalidade online, através do EAD. Para nós recapitularmos um pouco, a gente precisa se recordar que nem sempre o Brasil foi desse tamanho e que o Brasil, na verdade, ele foi alvo de disputa de muitos países, como a gente tem aqui no Tratado de Tordesilhas, que ocorreu em 1494, que era a disputa da Espanha e Portugal pelo novo continente, que é o nosso Brasil. Nós sabemos que esse Tratado de Tordesilhas, ele acontece em 1494 e vai estabelecer as terras a leste de Portugal e as terras a oeste da Espanha. Portugal, como nós já notamos nas aulas anteriores, vai ficar com uma parte aí menor da extensão territorial da América do Sul, mas a parte mais importante, já que esses descobrimentos, eles eram feitos por via marítima, através aí das colônias, através dos barcos. Então, a especificidade de Portugal ter ficado com essa parte do território vai ajudar no desbravamento do que é o território brasileiro. Então, a princípio, o Brasil ele vai ser disputado por esses dois países e Portugal vai ficar com as terras de acesso ao litoral, ao Oceano Atlântico, o que vai facilitar a troca de produtos, a transitação, o movimento das pessoas. Nós percebemos também, através desse tratado, que Portugal ainda não conhecia as terras brasileiras e a partir disso, a partir deste mapeamento é que vai começar a invasão e o descobrimento das terras do Brasil. Então a primeira divisão do território brasileiro é a divisão através do Tratado de Tordesilhas, que vai acontecer antes do descobrimento, antes da invasão, em 1494, e vai dividir o território em dois, com as terras a leste ficando para Portugal. Já em 1530, nós vamos ter uma divisão totalmente diferente e nós também abordamos esse conteúdo em sala, que foram as capitanias hereditárias. Vocês vão lembrar que hereditário vem da palavra hereditariedade, aquelas terras que passam de pai para filho. Então, em 1530, nós temos o formato do Brasil sendo dividido de novo, o Brasil sendo dividido em novos espaços, em novas terras. Essas terras eram doadas pelo rei, lá em 1530, para os seus nobres, os seus amigos, aqueles que nós chamávamos de donatários. Lembram que donatário vem da palavra dono. Então o rei pegava os seus amigos, os nobres, as pessoas que tinham familiaridade, que tinham sangue nobre, e doava as terras do Brasil. Essas terras, elas eram dadas a essas pessoas chamadas de donatários, e eles tinham a missão, vocês vão se recordar, de cuidar, de proteger, de fazer essas terras darem lucros. Então a segunda divisão do Brasil vai ser as capitanias hereditárias. O Brasil ele vai ser dividido em faixas, a parte leste, cada faixa vai ser de um donatário, de um dono diferente, e esse dono, por sua vez, ele tem a função de zelar, de cuidar dessas terras e de fazer essas terras lucrarem, através de plantação, através do extrativismo do pau-brasil, não importa a forma, as terras deveriam ser protegidas e gerar lucro para a coroa portuguesa, para o rei e para a rainha. Então, a segunda divisão do Brasil será as capitanias hereditárias, só retomando para nós lembrarmos de onde paramos, e seguir para a divisão do Brasil atual. Então a gente entende que todas essas terras, como elas eram capitanias hereditárias, passaram de pai para filho, e assim a gente teve o crescimento e a exploração do território brasileiro através do uso dessas terras. Então várias terras hoje são conhecidas como os atuais estados, que é a nossa próxima divisão do Brasil. Nós sabemos que agora o Brasil é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, em 27 unidades federativas. Tudo que a gente chama de unidade federativa, recapitulando das nossas últimas aulas, são
estados. Então nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a sede do governo, e esses estados, eles são agrupados, eles são regionalizados para uma melhor administração. Então imagine só, o Brasil é o 5º maior país do mundo, o maior país da América Latina, a dificuldade que é administrar um território tão grande. Então o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele agrupou os estados em 5 regiões, conforme essas 5 cores diferentes. Então, o que é regionalizar? Regionalizar é agrupar objetos ou estados ou pessoas conforme as suas características. Posso citar um exemplo de regionalização. Se nós dividirmos a nossa sala em grupos, nós vamos regionalizar, por exemplo, os meninos para um lado, as meninas para o outro, porque é um exemplo de separar as pessoas em grupos, em características similares. Ou eu posso agrupar a sala entre jogadores de Free Fire ou Rainbow Six. Isso é uma forma de regionalizar, de agrupar conforme as características, os gostos diferentes. Então o IBGE fez isso com o Brasil. O IBGE analisou as características de todos os estados e agrupou eles, regionalizou esses estados conforme as suas características. Um exemplo é, os estados do norte possuem um clima equatorial, um clima parecido, muito quente, muito úmido, possuem a floresta amazônica como vegetação. Então isso é regionalizar, é agrupar conforme as suas características. O Brasil, ele foi regionalizado, ele foi agrupado em 5 regiões diferentes, sendo elas Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. A maior região do Brasil em extensão territorial é o Norte. Só o Norte chega a quase 40% de todo o território brasileiro. Depois nós temos o Nordeste, que é uma região menor, mas é a região que tem mais estados. Nós temos 9 estados no Nordeste. O Centro-Oeste é composto por 3 estados, o Sul é composto por 3 estados e o Sudeste, que é a nossa região, lembrando que não é Sudeste, é Sudeste sem L. O Sudeste, ele é composto por 4 estados e nós fazemos parte da unidade federativa do estado de São Paulo. Então, a gente precisa entender que para administrar esse Brasilzão todo, ele foi preciso que ele pudesse ter sido agrupado para ser melhor aí analisado, administrado. Todos os dados de todas as regiões, todas as pesquisas feitas, são pesquisas feitas pelo IBGE. O IBGE é extremamente importante, porque ele quem vai dar os dados da educação de cada região, da saúde de cada região, do saneamento básico, ele que vai passar essas informações para os órgãos administrativos, como o presidente, o governador. Então o IBGE ele é um órgão extremamente importante para que o país seja bem administrado. O fato de você hoje estar assistindo a aula na sua casa é porque chegou um dado do IBGE dizendo que a gente precisaria estar contido, estar em casa, para não alastrar uma epidemia no país e aí a gente não perder o nosso contingente populacional, a gente não perder as pessoas para uma doença. Então o fato da gente estar mudando a estrutura da nossa sala de aula hoje é um fato que vem através de uma informação do IBGE, que é uma doença que virou uma pandemia mundial junto com os órgãos de saúde. Então toda a informação que nós temos vem através do IBGE. E o IBGE, ele... Desculpa, gente. E o IBGE, ele pesquisa os dados por estados e ele pesquisa os dados de todo o país. Então, nós precisamos entender que, dentro desses 26 estados e a unidade federativa, eles estão separados em 5 regiões.
E essas 5 regiões, elas terão características próprias e cada uma delas vai ter as suas características, a sua cultura diferente, que vão ser aí administradas por pessoas diferentes, que são os governadores. Para a nossa lição de casa, nós temos as páginas de 25 a 29, que é exatamente dizer, aí nós vamos entender e dizer na apostila como que o nosso Brasil é dividido hoje, quem são as pessoas que administram o Brasil, quem é o IBGE? Você consegue responder essas perguntas mediante a explicação? Nós estaremos juntos no fórum, tirando as dúvidas e respondendo as páginas de 25 a 29, que são todas as informações sobre as formas de divisão do nosso país.